O que significa ser salvo? João capítulo 3, versículos 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Prezados ouvintes, com frequência nós abordamos aqui em nossos programas esse tema sobre a salvação. Frequentemente, nós estamos citando textos bíblicos que nos falam de ser salvo, salvação, como encontramos em Marcos 16, versículo 15, 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós temos citado também com frequência o texto de Lucas 19, 10, quando Jesus declarou: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas há pessoas que, apesar de ouvirem com frequência, dizem para si mesmas ou para outros: essa palavra salvo não é muito clara para mim. É uma palavra que é empregada muito entre os crentes ou cristãos, mas não é ouvida frequentemente por pessoas que, embora religiosas, não ouvem falar acerca desta palavra que é frequente na Bíblia Sagrada. Ora, como poderíamos ilustrar para que esta palavra pudesse ser mais conhecida e compreendida, conforme nós acabamos de ler aqui em João capítulo 3, no texto áureo da Bíblia? Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ora, essa palavra que falamos, ela é empregada, como dissemos, no reino espiritual. Mas nós podemos fazer um paralelo com a vida física. E no reino físico não é difícil compreender o que significa ser salvo. Ser salvo de um afogamento, quem não entende? Ser salvo de uma falência. Há até aqueles que usam a expressão hoje nasci de novo. Por quê? Mas escapei de um acidente mortal. Fui salvo daquele desastre. E assim sucessivamente há ocasiões na vida do dia a dia que nós temos que admitir até que certas pessoas foram usadas por Deus para nos livrar de um problema que iria acarretar a nossa morte. Então, se fala dessa pessoa como nosso salvador de um desastre. De modo igual, nós podemos comparar a vida espiritual no que concerne a salvação que foi trazida por Jesus Cristo do céu para nós. E essa necessidade que temos de ser salvos não é questão filosófica apenas de palavra, mas é uma situação que fala de salvação de uma condenação eterna.
Repetindo, quem crê nele não é condenado. E aí se pergunta, que condenação é essa da qual podemos escapar se recebermos a Jesus Cristo como nosso Salvador? A salvação da condenação eterna. O apóstolo Pedro declarou no livro de Atos 4, versículo 12, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E Paulo, seguindo na mesma linha do apóstolo Pedro, falando de sua experiência pessoal, quando teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1 e versículo 15, ele diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, a mesma Bíblia que nos fala da salvação, no texto de João 3, 16 a 18, também fala da condenação de nós todos, homens pecadores, como declara Paulo em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos, separados estão da presença de Deus. Logo, todos nós precisamos de salvação para escapar da condenação eterna decorrente dos nossos pecados cometidos diariamente. Romanos 6, versículo 23, o apóstolo Paulo declara: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dois lados paradoxais. Primeiro, o salário do pecado é a morte. E a palavra morte, meu prezado ouvinte, não significa aniquilamento. Não é como algumas pessoas levianas, em tom de gozação, entre si conversam: morreu, acabou-se, findou tudo. Não termina aí. A palavra morte, do grego thanatos, significa separação. Na morte física, há separação da alma do corpo. O corpo morre, vai para a sepultura, mas não a alma. E ela pode estar num dos dois lugares finais depois desta vida. Ou pode estar no céu, ou pode estar no inferno. Aí está salvação. Salvação da condenação, o dom. A palavra dom significa presente, favor. Dom gratuito é um pleonasmo. Todo dom é de graça, é uma dádiva. Agora, o dom gratuito de Deus é a salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É por isso que no livro de Efésios o apóstolo Paulo repete no capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. E ainda o mesmo apóstolo Paulo declara: graças a Deus pelo seu dom inefável. Ora, dom inefável significa o presente por excelência. Jesus Cristo, que sendo Deus, está no livro de Filipenses 2 e 6, não se apegou à condição
de viver soberanamente como Deus, mas esvaziou-se, humilhou-se e tomou a forma humana. Na semelhança nossa de homem, ele foi até a morte, e a morte execrável de cruz. Para quê? Para que por meio dele pudéssemos obter a salvação. E eu pergunto a você, já fez esta pergunta que devo fazer para ser salvo? Se você me telefonasse e fizesse esta pergunta, eu responderia com a Bíblia na mão, o que está apontado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando o apóstolo Paulo estava preso no cárcere da cidade de Filipos. Diz o texto o seguinte: acordando o carcereiro, estou lendo no capítulo 16, versículo 27 em diante do livro de Atos dos Apóstolos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Paulo e Silas estavam presos, e eles à meia-noite cantavam louvores a Deus, enquanto os outros presos escutavam. De repente houve um terremoto, as portas da prisão se abriram, e o carcereiro tirou a espada e quis matar-se, julgando que os presos tinham fugido e ele seria justiçado, ou seja, seria morto porque permitiu que os presos fugissem. Então Paulo o animou: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E ele, alentado por aquela palavra, pediu luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Olha a pergunta que tem incomodado muitas pessoas. Alguns respondem para si mesmos: para minha salvação eu tenho que guardar os 10 mandamentos. Para minha salvação eu tenho que pertencer à igreja, que é a única igreja verdadeira sobre a face da terra. E aí dão o nome daquela igreja ou da sua organização. Outros estão pensando que haverá uma segunda chance de salvação depois da morte, quando poderão então retornar e aí pegar outro corpo, e aí através de sofrimentos, de práticas de boas obras, pode encontrar a salvação. Olha, tudo isso é debalde, é inútil. Não adianta procurar outro caminho, porque o que a Bíblia está dizendo é exatamente isso. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Sua fé precisa estar depositada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Qualquer outra colocação, como meio de salvação, batismo e outros atos religiosos que podem ser tidos como necessários para a salvação, não resolvem o caso à luz da Bíblia Sagrada. Sua fé precisa estar depositada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai ser salvo da condenação. Aí você vai ouvir de Jesus aquela palavra de Mateus 25, 34. Servo bom, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. E essa palavra indica que ali não haverá mais morte, ali não haverá mais lágrimas, ali não haverá mais pranto,
Ali não haverá mais dor. E é tão especial este lugar chamado céu, que o escritor bíblico, para que trouxesse credibilidade aos leitores, ele ouviu a voz de Deus dizendo: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Todos nós tomamos precaução contra a morte física. É prudência. Todos nós fazemos seguro de vida. É prudência. Fazemos seguro da nossa casa. É prudência. Fazemos seguro do nosso automóvel. É prudência. Mas quanta gente desleixada, levando a vida em brincadeiras, pensando: morreu, acabou-se. Salário do pecado é a morte. Só que morte não significa aniquilamento. Morte significa separação. E no livro de Mateus 25:41 é o que Jesus vai dizer: separai-vos de mim, afastai-vos de mim para o fogo eterno, que não foi preparado para o ser humano, foi preparado para o diabo e seus anjos, e o homem que for para lá é intruso num lugar que não foi feito para ele. Deus preparou um paraíso celestial. E o apóstolo Paulo teve a aventura em vida de ir a este lugar. E ele diz: não sei se fisicamente ou sem meu corpo, mas fui a este lugar, o terceiro céu, o paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem ele não é digno de poder relatá-las. Ora, um homem com uma convicção dessa, ele disse: tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Está no livro de Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 23. O que significa ser salvo? Significa ser salvo da condenação eterna. Quem pode salvar? Jesus. Aceite-o como Salvador. Amém.